a OEA já deslocou para o Brasil a missão de observadores internacionais. Essa missão já começou a trabalhar. Essa é uma missão que ela não atua apenas no dia da eleição, ela obviamente acompanha todo o processo. São 55 observadores internacionais que vão ser espalhados pelo país, de 17 nacionalidades diferentes, e eles vão não apenas para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, vão também para o interior, vão também para o Amazonas e também para algumas cidades no exterior, no Porto, em Miami e em Washington, acompanhar a eleição, claro, nos consulados brasileiros no exterior. Essa é a terceira vez que uma observação internacional acontece numa eleição brasileira. A primeira delas foi em 2018, claro, na última eleição presidencial, depois em 2020 e agora em 2022. Mas, Fábio, Adriana, nas duas missões anteriores, o relatório é bastante completo, que eles produzem ao final, e em nenhum momento, de nenhuma parte do relatório, há qualquer dúvida sobre a legitimidade do voto e a integridade do processo eleitoral brasileiro. Muito pelo contrário. A OEA, pelo menos em 2018 e 2020, deixa muito claro, parabeniza o TSE pela operação, parabeniza as autoridades pela organização do pleito e em nenhum momento faz qualquer tipo de ressalva sobre a existência ou não de uma fraude ou de uma irregularidade na votação. O que ela sim faz são sugestões para incrementar alguns aspectos de controle, para incrementar a participação, inclusive dos partidos políticos nessa função, mas em nenhum momento há qualquer tipo de suspeita em relação a 2018 e nem a 2020. Agora, a gente vai falar bastante da nossa eleição aqui essa semana, Jamil, então a gente volta a semana toda com você para a gente falar de aspectos também voltados nesse assunto. Mas deixa eu jogar o assunto agora para a Itália, que eu acho que é relevante a gente registrar o que aconteceu na Itália nesse domingo, que um partido de extrema-direita, o Irmãos da Itália, foi o grande vitorioso. Isso pode levar a uma política que nasceu justamente de um movimento político aí das cinzas do fascismo a se tornar primeira-ministra. Exatamente. Giorgia Meloni, que, como você colocou, Adriana, ela era da juventude do partido que, vamos dizer assim, cresceu nas cinzas, claro, do partido fascista, do movimento fascista italiano. Ela foi sempre uma pessoa extremamente ativa, muda o nome do partido em algumas ocasiões e, nos últimos meses, também muda o tom. Por quê? Ela deixa de lado, na campanha eleitoral dos últimos meses, temas como imigração, islamismo, a questão, por exemplo, do aborto e tantas outras questões tão caras para a extrema-direita, deixa isso de lado e fala do quê? De economia, da renda do italiano, do desemprego, do preço da gasolina, do preço do gás, o inverno está chegando aqui na Europa, ou seja, ela abandona, pelo menos temporariamente, uma parte da agenda da extrema-direita para falar para todos os italianos. E o que acontece, o que nós vimos aí no domingo, o eleitorado dela se amplia de uma forma bastante impressionante. Ela vence, no fundo, as eleições e agora vai construir, claro, um governo provavelmente liderado por ela. Agora, fica a dúvida, e essa é a dúvida central hoje. Ela é a Meloni do movimento de extrema-direita ou ela é a Meloni candidata em busca de maiores votos? Qual Meloni vai assumir o governo italiano a partir de agora? A suspeita, obviamente, da oposição e de muita gente na Europa, inclusive da Comissão Europeia, é de que, claro, a extrema-direita apenas adotou uma tática eleitoral para não assustar, não criar extremismos, vamos dizer assim, vencer a eleição e agora sim adotar uma agenda da extrema-direita. Vamos ver se essa vai ser a Meloni que vai assumir o governo ou se vai ser a Meloni, vamos dizer assim, mais moderada e capaz justamente de adotar uma política apenas de direita. Insisto, quando ela vence a eleição, Adriana, curiosamente, todos os partidos de extrema-direita da Europa rapidamente foram parabenizá-la, foram celebrar a vitória como vitória deles mesmos.
o que, claro, levantou um alerta muito grande aqui na Europa de que, de fato, aquela Meloni moderada da campanha, de repente, ficou na campanha. Você vai contar para a gente nos próximos meses e começo do ano que vem se essa Certamente. moderação foi um oportunismo ali político eleitoral para ganhar as eleições ou se alguma coisa mudou. Mas é curioso quando a gente acompanha as notícias, porque entre os atos moderados que ela pediu, os líderes do partido a não usarem a saudação nazista, né? Tipo, esconde por enquanto, disfarça. Então isso assusta realmente, né? Mas eu quero terminar, apesar do Fábio ser o dono do relógio e já está aqui desesperado com o tempo. Tô suando, mas vamos nessa. Jamil, os suíços choram, Jamil. Eu vi o Federer escorrer uma lágrima, Jamil. Muitas, Fábio, um pranto. Não, isso foi, curiosamente, a grande notícia da semana aqui, né? Os suíços também choram. Né? Os cientistas, né? Há lágrimas na Suíça, né? Exato. Vamos estudar isso. Vai ser estudado por anos essa imagem. Não, mas foi bastante emocionante. Agora, talvez é porque ele estava do lado de um espanhol. Não sei o sangue latino influenciou. Valeu, não, mas a gente falou disso aqui na semana passada, foi bom fazer o registro. Foi bonito, os dois de mãos dadas, Federer e Nadal. E quando o seu adversário chora porque você está se aposentando, você tem noção de quanto o adversário reconhece a importância do outro, né? Isso foi muito bacana. Eu acho que a palavra correta aí é mesmo adversário e não inimigo. É isso, né? Eles são adversários, foram a vida inteira adversários. De uma certa forma, um dependia do outro para a própria existência, né? Quer dizer, eram os dois maiores durante 10 anos, facilmente, e aí, claro, se mediam, elevavam a própria qualidade do tênis, deles mesmos, enfim, os dois ganharam com a existência do outro. Eu acho que parte daquele choro ali mútuo é porque os dois sabiam que ali não era só uma competição para ver quem era o número 1, o número 2 do mundo, mas o fato de que o tênis mudou com a existência desses dois. E a emoção foi muito tocante, concordo. Muito. Estuda essas lágrimas aí, Jamil. Um beijo, obrigada, viu? Até amanhã. Valeu. Bom dia para vocês.